Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a um novo módulo de introdução à programação de computadores, ou ICC. Essa é uma disciplina que está sendo dada em módulos, né? Eu sou o professor Edson Nascimento, eu sou responsável pelo terceiro módulo, que a gente vai falar de coisas bem interessantes, né? Até então a gente falou de estruturas sequenciais, estruturas de seleção, de condicionais, e nós vamos falar nesse módulo de repetições. Na verdade, que vocês vão perceber, né, que na grande maioria das vezes, e quando a gente está falando grande maioria, a gente está falando em 90%, um pouquinho mais, nós vamos usar sempre essas três estruturas: as sequências, né, as condições e as repetições. E a repetição, na verdade, ela é uma junção, né, que a gente vai ver da repetição. A repetição é uma junção da sequência com uma condição. E aí a gente pode repetir essas vezes. Então, repetição vem de repetir a mesma operação várias vezes. Quantas vezes? Esta que é a grande sacada, talvez, desse módulo, né? Que é como a gente repete várias vezes a mesma informação, sem que a gente precise codificar, né, várias vezes, repetidas vezes, a mesma linha. Então, com apenas uma vez que a gente apresenta aquela linha, ou escreve aquela linha, né, de código, a gente pode fazer com que ela seja processada várias vezes, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Começamos um pouquinho diferente. Eu dei uma olhadinha nas aulas anteriores, eu vi que os professores não mostraram muito o rosto, falaram um pouquinho mais. Essa aula vai ser um pouco mais demorada por conta dos exemplos, e eu vou tentar fazer ela em duas partes, né? A primeira parte vai ser uma parte mais explicativa, né, mostrando um pouco como essas coisas vão se dar. E a segunda parte vão ser os exemplos e os desafios que nós vamos apresentar a vocês para que vocês possam, né, evoluir nessa condição de aprender condições mínimas de programação. A gente sabe, a gente tem certeza que esse curso não é oferecido para alunos de computação, seja ele de engenharia de computação, ciência da computação, engenharia de softwares, né? Mas ele é um curso para que vocês aprendam a pensar de forma algorítmica. Poxa, professor, mas para que serve isso, né? Então, relembrando, né? Quando vocês pensam de forma algorítmica, vocês têm um modelo de pensamento que favorece a resolução de problemas. Então, isso quer dizer que a gente não precisa entender que um problema ele vai ser resolvido sempre de forma algorítmica. Mas quando a gente usa a ideia de algoritmos, né, ele favorece a organização, a forma com que os dados vão sendo apresentados e processados e os resultados que a gente espera. Então, esta é a ideia, que a gente possa, ao longo do curso, dessa disciplina, mostrar para vocês a importância de pensar de forma algorítmica, de modo a que vocês apliquem as ideias. Não necessariamente vocês precisam programar, mas se for o caso, vocês vão ser hábeis a fazer pequenos programas, obviamente, mas que vocês possam pensar
em soluções usando um método algorítmico, né? E se vocês pensam de método algorítmico, vocês também podem pegar este método e usar uma ferramenta ou uma linguagem de programação para testar essas ideias iniciais. Então a gente já viu muito, né, que nós temos as entradas de dados, que a gente coloca em constantes, em variáveis. Nós temos o processamento desses dados, né, e nós temos os resultados que a gente quer exibir ou imprimir para o resultado final dos nossos problemas que estão sendo resolvidos de forma algorítmica, né? Então, vamos lá, então. Eu sou o professor Edson Nascimento, este é meu e-mail, tá? E, claro, né, esta é a disciplina de Introdução à Programação de Computadores, ou Introdução à Ciência dos Computadores, ou Introdução à Programação de Computadores. Tem siglas diferentes, mas o contexto e o conteúdo são iguais, né? E essa aula de hoje é aula sobre estruturas de repetição por condição, certo? Então, lembra, nós vamos repetir, certo? Sequências vamos estar repetindo sequências de código, tá? Opa, eu vou pedir um pouquinho de desculpas de vocês, porque eu esqueci de apresentar a tela aqui para vocês. Pronto, né? Agora vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, a gente está ali, né, nas estruturas de repetição por condição. Lembra, condição foi o último módulo, o módulo anterior que foi apresentado a vocês, né? Como fazer condicionais usando if. Nós vamos usar a mesma ideia de condição, só que vamos usar outra forma de fazer condição, tá? E nós vamos fazer repetições de sequência de código, né? Então, nós vamos usar a aula da professora Elaine, repetir algumas coisas várias vezes, né? E nós vamos usar a aula do professor Eduardo Souto para mostrar como é que a gente dá prosseguimento ou dá parada a uma repetição. Então, eu imagino que vocês queiram se formar, né? Então, imagino eu, né? Dentro dos cursos que vocês escolheram como profissão, ok? Bom, então, se vocês querem se formar, o que vocês precisam fazer, né? Então, primeiro que coisa vocês pensaram lá no ensino médio foi qual curso que eu vou escolher. Eu posso escolher um curso da área de exatas, da área de humanas, da área de biológicas. Então, será que é melhor exatas? Será que é melhor humanas? Então, esses serás, né, esses se, né, são as condições, né? Mas então vamos lá. Se eu fizer da área de exatas, quais são as possibilidades de curso que eu quero? Então, você vai ter lá vários cursos da área de exatas, né, que você pode escolher. Então, se eu tiver uma pontuação XYZ, se for no Enem, por exemplo, né, eu posso optar pelo curso A ou pelo curso XYZ, certo? Então, mas se não for, o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. E como é que é o curso como é que é o curso de vocês dentro da estrutura da UFAM? É uma sequência de semestres. Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e tem essas coisas como cursos de férias, você tem coisas como está acontecendo agora, essa situação excepcional, né? Onde a gente pode ministrar aulas de uma forma
não presencial, mas uma forma muito interativa que a gente quer, né? E é um conjunto onde vocês, no primeiro período, vocês são matriculados, a partir do segundo período, né, vocês escolhem as disciplinas, selecionam as disciplinas, e aí vocês solicitam a matrícula e são matriculados. Aí, ao final, vocês, do semestre, vocês vão ver quais são as disciplinas que vocês foram aprovadas. Se vocês tiverem créditos, vocês passam para o próximo semestre, né? E aí, o que é passar para o próximo semestre? É escolher as disciplinas, solicitar a matrícula, cursar aquelas disciplinas e buscar ser aprovado. Ao ponto de que vai acontecer? Se vocês forem aprovados para o próximo semestre, o que vocês vão fazer? A mesma coisa, né? Até que, né, vocês não tenham mais matérias, ou enquanto vocês tiverem que cumprir carga horária, cumprir créditos, né, vocês têm que solicitar a matrícula, têm que cursar uma disciplina, ou uma ou mais disciplinas, e tem que ser aprovado nelas para conquistar esses créditos. Então, o que a gente percebe aqui? Né? De cara, logo, a gente já percebe uma coisa muito interessante, né? Que vocês acabam fazendo as mesmas coisas várias vezes, com objetivos diferentes, mas são as mesmas coisas várias vezes, né? Então, essas mesmas coisas que vocês estão fazendo, repetidas vezes, é que a gente vai colocar dentro do nosso código. É disso e somente disso que a gente vai falar nessas apresentações que a gente vai colocar aqui. Tudo bem? Bom, eu peço já de cara, né, que como é um curso extenso, ou um módulo um pouco mais extenso, que vocês anotem, pausem, né, revejam, reflitam sobre o que a gente está falando, anotem as dúvidas, lembrando que nós vamos ter o ambiente do Discord, do Google Meet para tirar dúvidas, né? Nós vamos ter lá exercícios a serem colocados lá no nosso ambiente de programação, de desenvolvimento, né? No nosso laboratório virtual, que é o CodeBench, né? Onde eu imagino que vocês já estão familiarizados, né? E com isso a gente vai aproveitar toda esta situação para progredir, certo? Então sejam bem-vindos, né? Não esqueçam meu nome, eu sou o professor Edson, é importante isso, né? Eu sou o professor responsável por esse módulo. Lembrando que a gente sempre tem também os nossos tutores, que eles já vêm acompanhando vocês, né? Os tutores da manhã, ou da tarde e da noite, são os mesmos tutores, eles vêm acompanhando vocês para dar prosseguimento ao curso de vocês. Lembre-se, a gente começou a dar um pouquinho mais de, não vamos dizer complexidade, né? Mas de vocês pensarem de forma mais elaborada, né? Então, é importante agora, neste momento, vocês entenderem o que eu preciso fazer, né? Aquilo que vocês vinham fazendo, complementa, continua, né? E vai pensando que linka essas duas coisas que eu acabei de falar, né? Um método sequencial e o método de condição que a gente usou, ok? Então, vamos lá. Uma coisa que é muito importante agora, certo? E se vocês vão perceber, quando eu estou fazendo o meu código, quando eu estou testando o meu código, é importante a gente não pensar só no resultado final, mas como a gente vai se repetir algumas vezes, eu quero acompanhar o que está acontecendo em cada repetição,
A gente chama também essa repetição de laço, tá? Então, em cada vez que está repetindo, pode ser que tenha alterações. E eu quero conhecer essas alterações, mesmo que não seja o resultado final. Então, isso aqui é importante, tá? Imprimir resultados intermediários, tá? Vamos lá, então? Então, o nosso conteúdo hoje é de estrutura de repetição por condição. Depois a gente vai tratar de problemas comuns que eu vou trazer, né? E depois de exemplos extras. É possível que a gente vá dividir este módulo em três vídeos, tá? Para que não fiquem muito longos, mas não há perda de um vídeo para o outro, ok? Eu vou dar uma pausa e aí a gente continua. Tudo bem? Bom, então vamos lá para as estruturas de repetição por condição. Bom, nós já acabei de falar, né, dos três tipos básicos de estrutura de programação. Aquela sequência de código, né, ou sequência de operações, ou sequência de comandos, certo? Então, eu tenho uma sequência de funções, de operações, comandos. Para a gente tudo é uma sequência. Isso aqui a professora Elaine, né, apresentou para a gente durante essa disciplina. Depois o professor Eduardo Souto, né, veio com a ideia das condicionais, né? Então, dado uma condicional que acontece aqui, se ela for satisfeita, eu executo alguma coisa. Se ela não for satisfeita, eu posso ou não executar outra coisa e vou embora. Olha só como é uma estrutura de repetição. Dada uma condição, ó como é parecido aqui, ó, a mesma caixinha de condição. Dada uma condição, certo? O que eu posso fazer é executar uma sequência, ó aqui a sequência, uma sequência de operações, certo? E retornar, então esta aqui, ao final desta sequência, automaticamente a gente retorna para cá. Então, por isso que é uma repetição. A única novidade aqui é este retorno automático. E caso ela não aconteça, essa condição não se satisfaça, eu passo para outra situação, ok? Bom, então, não tem nenhum mistério, certo? Nós vamos reaproveitar o conhecimento adquirido, né, no módulo 1, o conhecimento adquirido no módulo 2, né, e vamos só complementar. Tudo bem? Bom, então, o que é uma estrutura de repetição? Ela é uma forma com que eu reaproveito comandos para que eles sejam executados mais de uma vez, tá? Então, eu tenho dois tipos básicos, mas o número de repetições ou interações deve ser conhecido e, principalmente, né, ser limitado, ou seja, tem um final. Senão você vai deixar executando isso por dias, semanas, meses, anos. É isso que você quer? Não é, né? Então, tudo na vida tem que ter um ponto de parada. E é exatamente isso que a gente quer, tá? Então, se essas condições, né, essa número de repetições não for conhecido ou não tiver uma condição de parada bem definida, a tendência é que o programa vai travar, certo? Ou seja, não vai dar a resposta que você quer. Eu tenho dois tipos básicos para repetição.
eu faço uma repetição até que alguma condição seja satisfeita ou uma repetição por um certo número de vezes. Tudo bem? Certo? Não faz muito sentido por enquanto, mas daqui a pouco vai fazer, tá bom? Vamos lá então. Qual é o comando que a gente vai usar para criar as repetições? Este comando é um comando simples. É o comando while. While, se a gente for traduzir para o português, é enquanto. Enquanto eu estiver cursando a faculdade, eu tenho que realizar matrícula, cursar disciplinas e ser aprovado nelas, e solicitar a matrícula, cursar disciplinas e ser aprovado nelas. Né? Então, essas são as condições. Qual é a condição de parada? Quando eu cumprir todos os meus créditos. Então, o formato do enquanto, né, do while, ele é simples. É while, qual é a condição que eu deixo de executar. Então, é a minha condição de parada. Enquanto isso ou enquanto determinada coisa estiver acontecendo, né? Então, é a condição que eu me mantenho nesse laço, nessa repetição. Eu executo uma série de comandos a serem repetidos. Lembrando, mais uma vez, que a gente tem que identar e a gente tem os dois pontos, certo? Como a gente está usando o Python, né, não pode esquecer dos dois pontos da indentação, ok? Então, aqui é o início do laço de repetição. Viu como a gente usa a palavra laço, certo? Aqui, essa condição é muito semelhante da que a gente usa como condicional do if, tá? E os comandos, o sinal de dois pontos, e os comandos devem estar indentados em relação ao while, tá? E ao final, quando essa condição não for mais satisfeita, ele vai executar o programa, né, o comando subsequente ao while, que está no mesmo nível de indentação do while, certo? Tudo bem? Então vejam, se eu tenho que executar isto numa determinada condição, e aí vai ficar a dica, tá? Esta condição, ela pode ser alterada e ela necessita ser alterada aqui dentro para poder eu sair. Então, um dos comandos de repetição, desta repetição, irá tratar da modificação da variável de condição, certo? E é o que a gente vai ver. Então, essa é a primeira dica que a gente tem que olhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, partindo da ideia, olha, como é que eu faço para contar de 1 até 5? Né? Então, eu tenho um jeito aqui de contar de 1 até 5. No caso do Python, lá eu coloco lá print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, certo? Funciona. Vai funcionar? Vai. Mas se eu quiser aqui até 1000, como é que eu faço? Então, quantas linhas de código eu executei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas linhas de código eu criei? 5 linhas de código. Quantas eu executei? 5 linhas de código. Certo? Existe um jeito mais fácil, né, de nós organizarmos o nosso código para executar a mesma tarefa. Eu vou contar de 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então,
Vamos pensar um pouco nesse problema, certo? Vocês já aprenderam lá com a professora Elaine, né? E foi reprisado lá com o professor Eduardo, tá? O que a gente sabe, né? Que a gente tem que primeiro pensar numa ideia, no algoritmo, para depois começar a implementar. Então vamos lá, né? Isso é importante, tá, gente? Bom, então, se a gente olhar lá, o que tem aqui, ó? Começa por quanto? Por 1. Ah, beleza, então, se eu tiver um contador que vai somando de 1 em 1, esse contador, se ele começar de 1, eu vou imprimi-lo. Se eu começar de 2, ele vai imprimir o 2. Mas se eu começar de 1 e somar 1 a ele, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a exibição dessa situação, certo? Então, se o contador for 1, e se esse contador for menor ou igual a 5, eu posso imprimir esse contador. Então, eu vou imprimir se ele for menor ou igual a 5. Quanto ele tem? 1. E agora eu quero imprimir o 2. O que eu faço? Eu vou incrementar, eu vou adicionar 1 a este contador, certo? Tudo bem? E eu vou ficar avaliando esta situação dentro das possibilidades. Então, quando eu somo 1, eu vou verificar de novo. Lembra que eu falei que dentro do while, né, eu tenho que modificar a condição, a variável que vai me transformar, vai verificar a condição? Olha aqui, ó. Qual é a minha variável aqui? É o contador, certo? Tudo bem? E se isso for falso? Ou seja, se o contador for maior do que 5, tá? Se ele for maior do que 5, é uma situação falsa. Simplesmente vai parar. Tudo bem? Bom, talvez então a pergunta de vocês seja: professor, como é que eu faço para voltar para essa situação? Porque até então, professor, eu só conseguia ir do início, aí eu executo uma atividade, eu verifico um if aqui, uma condicional, se fosse verdadeiro, imprimia, se fosse falso, eu desviava, mas eu só seguia caminho. Agora, professor, o senhor está voltando, como é que eu faço isso? Calma, né? Então, esta é a parte mais fácil, né? Você não precisa escrever diretamente que vai voltar, tudo bem? Né? O próprio programa, quando você programar, a própria linguagem de programação, ela vai entender que ela tem que voltar sozinha. A coisa que você tem que fazer aqui, na verdade, é descobrir como eu paro, né? Como é que a gente consegue parar isso aqui? Isso é o mais importante, certo? Tudo bem? Bom, então, neste exemplo lá, o que a gente fez? Ora, o contador igual a 1. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o contador e vou adicionar 1 a este contador. Então, o contador vai receber contador mais 1. Fechou? Certo? É exatamente isso. Professor, mas como é que eu volto lá? Ah, isso é importante a gente ver como a gente volta. Então, eu vou colocar lá, certo? O problema e depois o while. Beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Tá bom? Então, esse é o valor inicial, fora do laço, porque eu preciso ter o controle, né, desse valor de condição aqui. Tudo bem?
é importante ter este controle. Então, por isso, como é que eu tenho controle? Não necessariamente esse valor ele precisa estar válido, né, dentro do que eu quero colocar, mas ele tem que ser um valor que eu saiba qual é, né? Por quê? Porque eu tenho que garantir que ele vai entrar, vai permitir que eu entre no while, certo? Como é que eu vou conhecer esse valor? Bom, aí tem várias formas de conhecer esse valor inicial, certo? Seja por uma atribuição, seja por um cálculo de uma função, né? Seja por uma leitura, você vai lá ler o arquivo, ler o comando, né? Transforma ele, seja pelo que seja, mas você sabe qual é o valor que você está colocando ali. Tudo bem? Não é um valor qualquer, tá? É isso que eu quero enfatizar aqui, tá certo? Bom, então, este valor inicial a gente está fora do laço, a gente tem que ter o controle de qual valor que é, porque ele é importante aqui dentro. Eu tenho o valor final, certo? Definido pela condição. Esta é a condição de continuidade desse laço, dessa repetição. Vou repetir, hein? Esta é a condição de continuidade da repetição. Tudo bem? Tá? E aqui é o que eu vou repetir, certo? Então, lembrem-se que este conteúdo ele é importante, né, ser alterado. Então, a condição ela vai ter que ser alterada em algum momento, tá? A variável de condição ela vai ter que ser alterada em algum momento dentro do laço, beleza? Então, olha lá, ó. Contador igual a 1. Se enquanto o contador for menor ou igual a 5, se isso aqui for verdade, eu vou imprimir o contador e vou somar 1 ao contador. Se não for verdade, eu simplesmente saio. Beleza? Deu para captar a ideia principal? A ideia principal é essa. Tá? Bom, tem jeito de fazer? Tem. Né? Agora eu quero contar, em vez de 1 até 5, eu quero contar até 1000, até 100. O que eu tenho que fazer? Né? É uma simples alteração. Aqui alterava de 1 a 5 e agora eu quero alterar de 1 a 1000. Eu quero imprimir de 1 a 100. 1000, 100, 200. Né? O que eu alterei? Nada. Né? A única alteração aqui é a minha condição de parada ou condição de continuidade. Ok? Fechou? Certo? Bom, e se eu começar a contar, imprimir a partir de números negativos? Também é possível. Ok? Simples, também é possível. Então, conta de 5, de menos 5 a 5, ó, certo? Quantas impressões vai ter aqui? Ora, eu vou ter lá menos 5, menos 6, ou menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não vão ter 10, vamos ter 11 impressões, certo? Quando chegar no 6, aí 6, quando x for 6, o que vai acontecer? 6 não é menor nem igual a 5. Então, ele simplesmente para o programa. Tá bom? Se eu quiser contar de 10 a 0, como é que eu faço? Ora, tá vendo? Eu tinha uma incrementação, agora eu vou decrementar. Eu vou retirar um elemento.
Professor, eu só posso retirar de 1 em 1? Não, você pode retirar de 3 em 3, de 10 em 10, de 20 em 20, de 2 em 2. Você pode aumentar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Vai depender exatamente da sua necessidade. Beleza? É exatamente aí que a gente quer chegar. Vai depender exatamente do que o programa pede, do qual é o problema que a gente tem para resolver. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quiser contar só os números ímpares ou exibir só os números ímpares de 1 a 5. Quais são os números ímpares de 1 a 5? É o 1, o 3 e o 5. Então ele começa 1, eu preciso passar no 2? Não. Ele vai exibir o 3, depois vai exibir o 5. E eu estou, incrementando a variável x em 2. Tudo bem? Dúvidas? Anotem para a gente conversar lá no Colab Eco, lá no Google Meeting, ou no Discord. Beleza? Vamos continuar? Podemos continuar aqui? Tá bom. Então, a gente tinha falado que esta parte aqui da condicional, x maior ou igual a 0, x menor ou igual a 5, isso tudo depende, essa é a nossa condicional, mas ela tem um pequeno diferencial do if, do while. A condição determina se o trecho de código indentado vai ser executado ou não. E a condição determina quantas vezes o trecho do código indentado vai ser executado. Ok? Tá? Bom, eu vou parar a gravação agora, certo? Nós vamos parar por enquanto esta primeira parte para que vocês possam rever, tirar dúvidas, anotar, dar uma pesquisada, mas ele é esse é um exemplo muito simples, mas é que ele vale para todos os casos, ou quase todos os casos, tá bom? Então, o que a gente vai ver agora são só umas variações, umas situações mais específicas, mas do comando while, que vocês vão usar de forma contínua ou repetidamente ao longo do programa, ou ao longo do curso, tá bom? Ele vai ser muito útil. Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo, que continua falando de estruturas de repetição por condição, tá bom? Só que a gente vai entrar na parte de exemplos. Tá ótimo, então? Até daqui a pouco.